Alô, amigos queridos do nosso blog do Espiritismo. Aqui estamos nós retornando aos nossos minutinhos psicológicos hoje para falar a respeito de um tema que consideramos extremamente relevante, que é a dependência, ou a independência que precisamos alcançar. Acreditamos hoje que muitas pessoas abriram mão até de pensar, de refletir, permitem que os meios sociais, a mídia e as pessoas, os familiares, as empresas, os governos, a religião, a política pensem por nós. Então, vale a reflexão e parte dos nossos comentários, ou uma boa parte deles, são inspirados na obra As Dores da Alma, do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Diz Hamed que boa parte das dificuldades que enfrentamos em nosso desenvolvimento e crescimento espiritual se devem ao fato de que nem sempre conseguimos encontrar com facilidade nossa própria maneira de viver e evoluir. Bom, essa frase já daria para a gente ficar aqui muitas horas. Você vive da maneira que você quer e gosta? Eu vivo da maneira que quero e gosto? Ou eu vivo, às vezes já com idade avançada, em condições contrárias à minha maneira de ser, mas isso é imposto por uma série de situações, principalmente pelos outros. E Hamed lembra que cada um de nós está destinado a participar de uma maneira específica e peculiar na obra da criação. Aliás, isso está muito claro no Livro dos Espíritos. Eu acrescento, Deus nos criou com um propósito único, útil e nobre. Não existem espíritos, seres maiores e menores. Nós temos espíritos em diversas fases evolutivas, uns que estão principiando, outros estão já em certo avanço do caminho, e obviamente outros já alcançaram aquele grau de perfeição relativa, comentado lá no Livro dos Espíritos, nas questões 112 e 113, fala do Espírito puro, né? Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele chegou lá. Naquele momento, quando o Espírito chega lá, obviamente que antes nós temos tarefas, às vezes pequenas, junto a nós mesmos, junto à família, às vezes junto a uma cidade, junto a um país. Mas, quando um Espírito, tal como Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele chegou na capacidade já da criação de mundos, de galáxias, de universos, planetas, na administração de comunidades inteiras, como uma comunidade planetária, tal como faz Jesus aqui conosco. E Deus tem um projeto particular para cada um de nós. Então, quando a pessoa diz assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada, não, você é um espírito importantíssimo, que precisa encontrar a sua rota, a sua destinação, e, a partir daí, seguir nessa direção. Então, é imprescindível compreendermos nosso valor pessoal, porque nós fomos criados sob medida por Deus e precisamos assumir integralmente a responsabilidade pelo nosso próprio desenvolvimento espiritual, trilhando o nosso próprio caminho. O nosso caminho não é o do outro, é o nosso. E a gente ainda não entendeu isso. Sermos nós mesmos é tomar decisões, não para agradar os outros, que nos observam, mas porque estamos usando consciente e responsavelmente a nossa capacidade de ser, sentir, pensar e agir. Se assim não estamos fazendo, estamos dentro daquele esquema do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós estamos ao sabor do vento, ao sabor das ondas. Não estamos tomando a rédea da nossa vida. Isto significa eliminar os traços de dependência que nos atam às outras pessoas. Não estou dizendo que não temos que amar as pessoas, não temos que depender delas. Nós nunca podemos nos esquecer
quando eliminamos os traços de dependência, de respeitar a liberdade e a individualidade dos outros, mas também defender a nossa, sem o medo de ficar só e desamparado. A gente precisa lembrar o seguinte: Jesus, o amor na plenitude, ele veio, obviamente amava profundamente a todos nós, amava a sua mãe Maria, aos companheiros lá, os apóstolos, mas sem apego, sem dependência, amando profundamente, mas cumprindo a sua tarefa, apesar do amor por todos e por eles. Então ele diz, né, para a mãe: mulher, eis aí teu filho, aponta para João. Aquela mãe amada, ele designa para que ela seja mãe de outro, né? E diz para João: João, eis aí tua mãe. Então, nós somos profundamente dependentes dessas coisas, sem essa visão de independência, ou seja, amar sem possuir, né? Dando a cada um o direito de ser da maneira que queira, mas também reservando a nós o direito de sermos nós mesmos. Sermos nós mesmos é viver na própria simplicidade do ser, diz Hamed, libertos da vaidosa e dissimulada autossatisfação que consiste em fazer gênero de diferente perante os outros, a fim de ostentar uma aparência de personalidade marcante. Quer dizer, a gente faz coisas, né? Cria imagens. O que é a persona? Em grego, é a máscara. A gente cria uma máscara do que não é. Vive da maneira como, na verdade, não é, não sente, nem às vezes gostaria de ser. E aí, Hamed diz assim: precisamos acreditar em nosso poder pessoal e elaborar um mapa, um roteiro para os nossos objetivos e, a partir daí, percorrer os caminhos necessários para atingi-los. Necessário é bem diferente da maneira como... do possível. Se eu tenho um objetivo espiritual a atingir, eu entendo que eu precisarei fazer esforços, superação, sacrifícios para eu atingir aquilo. Quando uma pessoa quer, por exemplo, fazer um concurso público, ela abre mão de muitas horas de lazer, de diversão, de passeio, de brincadeira, para estudar, se concentrar a ponto de adquirir conhecimento suficiente para ser habilitado naquele concurso. Esse é o concurso para a vida material. Nós nunca temos disposição para fazer isso em termos espirituais. Eu vou me dedicar para adquirir liberdade e independência espiritual. Para isso, às vezes eu preciso deixar de ser mentiroso, preguiçoso, hipócrita, prepotente, orgulhoso. Então a dependência nossa, ela está atrelada à nossa pouca capacidade moral. Nossa condição moral ainda bastante fraca. A gente precisa lembrar da porta estreita. O que é a porta estreita? É escolher certo. É escolher o que é necessário. E outra coisa, a porta estreita, não passam dois. A nossa passagem pela porta é individual. Ninguém vai atravessá-la junto conosco. A gente precisa pensar nisso. Hamed lembra que efetivamente atingiremos nossa independência quando percebermos a inutilidade dos passatempos, das viagens, do consumismo e do convencionalismo da etiqueta. É bom lembrar que Jesus, quando se reportava aos fariseus, condenou todos aqueles atos exteriores, aquela hipocrisia. Até com veemência Jesus fez isso, né? Então a gente precisa abrir mão, né, de todas essas coisas que a gente faz, não porque gosta às vezes, mas para conquistar a aprovação dos outros, e não porque muitas vezes decorram da nossa livre vontade.
Ah, você não foi a Nova York? Bom, agora você é uma pessoa menor, porque você nunca foi a Nova York. Você não foi a Paris, não viu a Torre Eiffel, nem o Louvre? Não, não fui. Às vezes é uma situação, é um direito da pessoa. Aliás, eu sempre achei que as viagens são um elemento enriquecedor, porque aquilo que os meus olhos já permitiram a mim observar, ver, passou a ser um patrimônio meu. Quando eu boto o olho numa obra de arte, eu não preciso tê-la na minha casa. Ela está em mim, na minha memória. Eu a admiro mentalmente. Eu não preciso possuí-la fisicamente. Então eu sempre achei que viajar era uma coisa assim encantadora, enriquecedora. Pessoas dizem assim, eu gastei dinheiro na viagem. Não, eu acho que numa viagem, com algum propósito, a gente investe em conhecimento, de conhecer uma nova cultura, outros hábitos, contatar pessoas diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes. É um aprendizado, para mim é uma riqueza. Agora, desde que a gente agora precisa ficar 3, 4, 5 horas no aeroporto, tirar a roupa, ficar nu, passar várias vezes, ser exposto a toda uma série de coisas, eu não tenho praticamente nenhuma vontade de fazer nenhuma viagem, porque a gente é exposto a tanta exigência que aquela viagem do sonho vira um desconforto. Então, eu vou aonde é fácil, aonde é agradável, aonde me querem. As pessoas, não, eu tenho que ir lá. Não, eu não tenho que ir. Eu não tenho que ir. Então, eu acho que as pessoas precisam pensar, avaliar. Hamed, ele não condena o fato da gente se divertir, da gente viajar, da gente passear. Ele diz assim, olha, eliminar o domínio, a autoridade ou a influência das ideias, das pessoas, das diversões, dos instintos, do trabalho e dos lugares não significa que precisamos extirpar ou abandonar completamente essas coisas. Somente a dependência. Se eu não viajar todo ano, eu não sou feliz. Se eu não fizer 2 viagens por ano, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, porque o meu irmão, ou o fulano, ou a fulana, ou o meu colega, ou amigo, foi. Então eu também tenho que ir. Pessoal, vamos refletir. Isso é dependência. Você gasta uma fortuna, às vezes nem se diverte. Você gostaria de ir para um outro lugar, que a pessoa falasse seu idioma, que você ficasse mais à vontade, que você botasse um short, sentasse lá na beira da cachoeira. Não, mas você tem que ir lá no outro para mostrar a foto para todo mundo que você foi naquele lugar. Senão, aquele grupo a qual você quer fazer parte não te aceita. É isso, é simples assim. Podemos nos ocupar desses assuntos quando bem quisermos, conforme nossas necessidades e conveniências, sem a escravidão do condicionamento doentio. Passar por esse trajeto restrito é ter a coragem de romper as amarras internas e externas que nos impedem a conquista da liberdade. Perguntemo-nos, diz Hamed, quantos dos nossos atos e atitudes são subprodutos de nossas dependências estruturadas na subordinação da sociedade? A submissão social tem a sua base inicial na busca da aprovação dos outros. A pessoa não põe comida na minha casa, não lava a minha roupa, não limpa as minhas coisas, não se responsabiliza por mim. Por que eu estou preocupado com a opinião dela? Se eu ficar doente, ela não vai me ajudar. Se eu precisar de um trabalho, ela não me oferecerá. Mas eu estou ali fazendo um monte de coisa para agradar os outros. Então, a submissão social tem sua base inicial na busca da aprovação dos outros, colocando os indivíduos na posição de permanentes escravos e
pedintes do aplauso hipócrita e do verniz da lisonja. É assim, né? A gente vê aqueles congressos, ou esses eventos, Vossa Excelência, no fundo, por trás o cara está xingando o outro, ou diminuindo o outro, mas ali, não, um exalta o outro, faz toda aquela lisonja, o outro aí o outro devolve para ele. É assim, é um show de vaidade, um show de hipocrisia. E a gente esquece do caminho interior que Jesus tanto ensinou. Do autoconhecimento, da autorreflexão, da meditação, do encontro com o Criador. Nossa autonomia, diz Hamed, tanto física, emocional, mental como espiritual, está diretamente ligada às nossas conquistas e descobertas íntimas. Nossa tão almejada realização interior está relacionada com o conhecimento de nós mesmos. Enquanto eu estou fazendo um monte de coisa para agradar os outros, eu continuo dependente. A liberdade se inicia no pensamento, diz Hamed, para posteriormente materializar-se na exterioridade, quebrando então os grilhões da dependência. E aí ele nos lembra que a espiritualidade superior, quando respondeu a Kardec a questão 833, lá no Livro dos Espíritos, diz o seguinte: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe limites. Pode-se deter o voo, porém não aniquilá-lo. Quer dizer, eu posso estar encarcerado, preso, submetido a tudo, mas o pensamento é meu. E ninguém pode mudar o meu pensamento. E aqui eu faço uma grave advertência, eu, Paulo, para vocês. Porque o que eu observo hoje, dentro da minha ótica pessoal, é que as pessoas, eu não vou falar a maioria, porque eu não tenho como calcular isso, mas eu posso dizer que em grande expressivo número, as pessoas abriram mão de pensar, de raciocinar, de analisar e concluir por conta própria. Fulano disse, fulana disse, a televisão falou, o jornal disse, o outro falou. E você, o que pensa? Realmente? Compram ideias, principalmente as fáceis. É o poder da ilusão, da distração, do divertimento. O que é distrair? É tirar a pessoa do foco do principal. Quanto você estiver distraído, se divertindo, você não sabe o que é importante para você. Você está controlado, manipulado. Marionete, você é presa fácil. As pessoas, muitas, entregaram a tarefa do raciocínio para a mídia. Por que aquela pessoa pensa melhor que você, raciocina melhor que você, conclui melhor que você? Como você permite fazer uma coisa dessa? Entrega a tarefa do raciocínio para a mídia, para a sociedade, para a religião, para alguns religiosos, para os políticos, manipuladores de toda espécie, muitos sem nenhum escrúpulo. E você vai através daquilo que ele disse. Você compra aquilo sem fazer nenhum filtro, nenhum tipo de controle para dizer isso é razoável. Isso que ele está falando é razoável ou não? Como? Se a espiritualidade disse que a gente atinge a parte superior nossa, a nossa estrutura espiritual se eleva a partir do pensamento. Se eu abro mão do pensamento, eu abri mão de evoluir. Eu me candidato a ser eternamente dependente. Como atingir essa superioridade espiritual, essa liberdade, essa completa independência, quando, consciente ou inconscientemente, a gente renuncia ao próprio direito de pensar, de escolher, de analisar e decidir. Reflitamos. A independência começa a partir de ações
conscientes nossas. Muita paz.